Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a micologia, que nada mais é que o estudo dos fungos. Vamos lá? Como eu falei para vocês, micologia nada mais é que o estudo dos fungos. E essa palavra vem do grego, onde micos significa cogumelo e logos significa estudo. Quando a gente fala em fungo, muita gente assemelha somente a essas imagens, né? Sente até um pouco de nojo e tal. Mas, na verdade, o reino dos fungos, ele é um reino muito vasto. São cerca de 200 mil espécies de seres vivos que são extremamente importantes para os ecossistemas e também são importantes economicamente para os seres humanos. E na aula de hoje a gente vai entender o que são fungos, onde eles habitam, a morfologia, um pouco sobre estruturas reprodutivas e filogenia e importância dos fungos na nossa vida. Então, antes de tudo, vamos entender o que são os fungos. Então, eles são organismos heterotróficos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, eles precisam de nutrientes de outros seres vivos para poder se manter. São seres eucarióticos, isso quer dizer que todos os seres vivos desse grupo têm o seu núcleo organizado, ou seja, o DNA deles está dentro de uma membrana. São aclorofilados, ou seja, eles não possuem clorofila e possuem uma parede celular. E essa parede é composta principalmente por quitina, que é o carboidrato nitrogenado, que serve para proteger e dar estrutura para essa célula. Além de serem uni- ou pluricelulares, vai variar do tipo de fungo que a gente está falando, e vocês vão ver mais para frente ao longo do vídeo. Eles também possuem uma reserva de glicogênio, que é um carboidrato que auxilia o fungo quando ele não tem acesso a nutrientes. E onde esses fungos habitam? A maioria dos fungos é microscópica e terrestre. Eles habitam o solo ou matéria vegetal morta e desempenham um papel crucial na mineralização de carbono orgânico. Inúmeros fungos são parasitas de plantas, enquanto outros podem causar diversas doenças em animais, inclusive no ser humano. Certos fungos também podem estabelecer associações simbióticas com diversas plantas, auxiliando essas plantas na aquisição de minerais provenientes do solo. E muitos fungos beneficiam a vida humana por meio da fermentação e da síntese de antibióticos. Vocês sabiam que por muito tempo os fungos foram considerados como vegetais até esse cara aqui criar os 5 reinos para classificar os seres vivos? Agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura e a morfologia desses fungos. Antes de começar a falar um pouco sobre a morfologia, eu quero lembrar vocês que existem dois nomes muito importantes que vocês vão ver nessa matéria, que são hifas e micélios. Micélios eu vou explicar para vocês mais para frente, mas agora falando das hifas, elas podem ser encontradas de duas maneiras. A primeira forma que uma hifa pode ser encontrada é a cenocítica. Percebam que não tem nenhuma separação entre as células, ou seja, o fluxo de nutrientes é bem mais rápido nessa célula. Já uma hifa septada, uma estrutura filamentosa septada, percebam que ela tem várias separações. Essas separações são chamadas de septos. E percebam que em cada septo desse tem uma célula. Isso não significa que elas ficam separadas e cada uma trabalha sozinha. Só que em células como essas, septadas, o fluxo de nutrientes é bem mais devagar e, consequentemente, o crescimento é mais devagar, o jeito que eles se alimentam também é mais devagar. Voltando para a morfologia e estrutura, agora que a gente já sabe desse conceito. Vamos começar falando sobre as leveduriformes. Elas são formadas por leveduras, que são micro-organismos unicelulares, tipicamente esféricos ou ovais, que cumprem as funções vegetativas e reprodutivas. Elas podem ser pastosas ou cremosas. Vocês podem perceber isso nessa segunda imagem aí. E as pseudohifas são leveduras que crescem sem se separar, diferente das colônias leveduriformes. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as colônias filamentosas. Elas são multinucleadas, em formato geralmente de tubo e podem ser contínuas ou septadas, e são divididas em vegetativas e aéreas. E o crescimento em massa das hifas produzem um micélio, que eu vou mostrar para vocês agora. E com essa imagem aqui, eu vou dar um exemplo para vocês de micélio reprodutivo. Então, vamos lá. Vamos imaginar que você chegou em casa e está com muita fome e só tem um pedaço de pão e esse pão está com um fungo. E aí, você corta
o fungo e pensa que tá tudo certo e come tranquilo, acha que tá tudo bem. Mas na verdade não está. Essa pontinha aí que a gente consegue ver é apenas o corpo de frutificação, ou seja, o micélio reprodutivo. E aqui nessa imagem vocês podem ver o corpo frutífero, que hoje em dia é o micélio reprodutivo, e o micélio vegetativo. Esse micélio reprodutivo, que é o que a gente vê, que é a pontinha lá do pão, só é produzido quando ele tem condições favoráveis, ou seja, quando o ambiente está úmido, quando tem sujeira, aí sim o micélio reprodutivo é produzido pelo fungo. Já o micélio vegetativo, que vocês estão vendo aí nessa imagem, ele já está todo enraizado. É exatamente por isso que não adianta cortar o pão para resolver o problema. E por fim, os fungos dimórficos, que crescem tanto na forma filamentosa quanto na forma leveduriforme. Vai depender das condições ambientais, como por exemplo, a concentração de gases ou a variância de temperatura. Ao falar de reprodução dos fungos, é importante que vocês saibam que os fungos podem se reproduzir tanto de forma assexuada como de forma sexuada. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês de forma sexuada. Um exemplo de reprodução assexuada é a reprodução por brotamento, que acontece principalmente nas leveduras. Elas formam pequenos brotos até formar um fungo maior. Outro tipo de reprodução assexuada bastante interessante é a reprodução por fragmentação, que é quando uma hifa se quebra e forma um novo fungo. Os fungos ainda podem realizar a esporulação, que é mais comum em cogumelos. Eles soltam um tipo de pozinho, que são os esporos, que quando eles se encontrarem em um ambiente favorável, eles vão dar origem a novos fungos. Como eu disse antes, os fungos também realizam reprodução sexuada. Por exemplo, as fusões de hifas, que acontecem em fungos terrestres, onde organismos diferentes da mesma espécie, que estão próximos, podem liberar feromônios que fazem com que as hifas cresçam no ambiente. Dessa forma, elas acabam crescendo uma em direção à outra, e quando elas se encontram, elas acabam se fundindo. E ainda existe a possibilidade de reprodução em fungos aquáticos, onde eles liberam gametas flagelados. Como a reprodução dos fungos tem várias particularidades, eu vou deixar essa parte, esse tópico, para a próxima videoaula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a filogenia e importância desses fungos. Filogenia nada mais é que a história evolutiva de um grupo de espécies, ou seja, a classificação deles. O primeiro que a gente vai falar são os zigomicetos, que possuem hifas cenocíticas e têm como representantes fungos unicelulares, por exemplo, os bolores de pão. É muito comum vocês verem em pão, em frutas, na própria casa de vocês, algum alimento que você deixou passando ali alguns dias, fora da geladeira, criar esse tipo de fungo. O próximo grupo são o grupo dos astomicetos, que é o maior grupo de fungos, e são representados por fungos unicelulares e espécies com hifas septadas, e podem formar micorrizas, utilizados na produção de antibióticos e servem também como alimento. São utilizados na produção também de bebidas alcoólicas. As micorrizas são essas raízes aí que eu coloquei na primeira imagem. Agora vamos falar sobre os basidiomicetos, os famosos cogumelos, né? Os representantes são unicelulares com hifas septadas e podem formar micorrizas também. Esses aqui são os líquens, vocês já devem ter visto em alguma árvore. Aí está acontecendo uma relação harmônica simbiótica, onde o fungo dá algum benefício para a árvore e a árvore dá algum benefício para o fungo. Nesse caso, está acontecendo uma simbiose mutualística entre fungo e alga ou fungo e cianobactéria. Esse fungo, ele serve para dar proteção para essa árvore e, em troca, ele vai receber alimento. Esse é um ótimo exemplo da importância dos fungos, já que ele está desempenhando um papel fundamental no equilíbrio da natureza. E, por fim, os quitridiomicetos, que são fungos aquáticos, então a gente pode encontrar eles em lagos, rios e etc. E eles atacam principalmente a pele dos anfíbios. Como vocês sabem, os anfíbios realizam respiração subcutânea, então eles respiram pela pele. E aí esse fungo, ele acaba corroendo a pele dos anfíbios, prejudicando a respiração deles, o que leva à morte.
aula de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante. Se inscrevam aqui no meu canal e aguardem as próximas aulas. Tchau!